Bom, Dudu, bom dia. A gente sabe, né, o Caxias conseguiu essa vitória na primeira rodada contra o Grêmio, agora vem de 4 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, até nos jogos em casa não conseguiu o resultado. O que foi conversado aí com o técnico Gerson Guzmão para mudar essa situação no Campeonato Gaúcho? Bom dia. É conversado bastante coisa, na verdade, né? A gente quando perde, né, ou não ganha as partidas, a gente tem que ajustar os erros que foram tomados, é isso que vem sendo feito. Com muita confiança no trabalho do professor, confiança no nosso trabalho, no nosso grupo. A gente sabe que tem condições da reabilitação, de buscar a vitória novamente. Nosso foco é esse, ajustar os erros que tivemos nessas partidas que não vencemos, que não conseguimos o êxito, para não repeti-los, porque assim a gente vai conseguir voltar ao rumo das vitórias. Você é um atleta experiente, calejado em determinados momentos, em situações de vestiário, né, Dudu? Como é que o grupo reagiu às críticas públicas do Gerson em relação àqueles jogadores que não demonstraram, na visão dele, empenho, que vai jogar quem realmente quer, que a partir de agora novas trocas devem acontecer? Como é que o vestiário reagiu a isso? A gente agiu com normalidade. O futebol, a gente não pode achar que está tudo bem sempre, nem que está tudo ruim, né? A gente agiu com normalidade, isso é normal. Quando a gente não faz, às vezes, o que é combinado, isso tem que haver essa cobrança. Houve essa cobrança com a gente tem consciência, a gente tem total consciência da nossa responsabilidade quanto atleta, e o treinador nada mais fez do que cobrar a gente. E é a função dele, é cobrar que a gente dê o nosso máximo, o nosso 100% para a gente buscar as vitórias, porque, como eu falei, para a gente voltar ao rumo às vitórias, a gente tem que minimizar os erros e maximizar os acertos. Bom, Dudu, e agora tem o Guarani de Bagé pela frente, fora de casa. O Guarani, que era uma equipe que se imaginava que ia lutar lá na parte de baixo, mas vem pontuando nas últimas 2 rodadas, né? O que esperar para essa partida lá na casa deles? Uma partida muito difícil. A gente sabe que o Gaúchão é um campeonato muito disputado, não existe jogo fácil, né? A gente vê por todas as partidas, é difícil ver um resultado elástico. Quando isso acontece, o resultado elástico são lances pontuais que não condizem, às vezes, com a superioridade no jogo. Então é um jogo difícil. O Guarani de Bagé é um grande adversário, que vem de 2 grandes partidas, uma vitória contra o Internacional, um empate com o São José, que é muito difícil fora de casa. Então é mais um grande jogo. É um time que tem muita força em casa, então a gente tem que ir para igualar nessa força, para conseguirmos trazermos pontos de Bagé. Caxias começou a competição vencendo o Grêmio, que é um dos principais candidatos ao título, né? O que você acha que aconteceu de lá para cá para a equipe não conseguir mais vencer? Como eu falei, cada jogo é um jogo, né? A gente viveu uma estreia ótima aqui, como você falou, com uma vitória em cima do Grêmio. Depois não conseguimos resultados. Cada jogo é um jogo. Os jogos são decididos cada vez mais no gauchão, no detalhe, né? É um detalhe, daqui a pouco, uma desatenção que toma o gol, como foi no finalzinho do São Luís, a bola que entra ou não entra, que bate no travessão, né? Uma grande atuação do goleiro adversário, a gente não consegue fazer a virada do jogo. Então, como eu disse, são momentos pontuais, assim, como eu falei. Claro que a gente não pode transferir a responsabilidade pro adversário, ou porque o outro atleta, o goleiro, fez uma grande partida. A gente tem que assumir a responsabilidade. A gente entende o peso que a gente tem em vestir essa camisa do Caxias. O Caxias vem de grandes campanhas nos últimos anos, né? Um time que sempre está brigando lá em cima, então a gente não pensa diferente disso. A nossa indignação é com isso, com voltar a fazer o que a gente vinha fazendo, que a gente mostrou na primeira rodada, para a gente poder voltar ao rumo das vitórias e brigar lá em cima, que é o lugar onde o Caxias tem que estar. Bom, e como é que foram esses 2 treinamentos aí após essa derrota sofrida pelo Inter? Também retorna para essa partida após ter cumprido suspensão. Como é que foi esses treinamentos aí de ontem, de hoje? Então, a gente, com muitos jogos, né, um em cima do outro, e muita viagem, a gente foca muito, claro, na parte tática, com o professor passando tudo que ele tem de ajuste para fazer, né, as correções, e também muita parte mental, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente saber que a gente tem que se reabilitar, né, conversar entre a gente, focar nisso, jogar a confiança lá para cima, porque só assim, né, estando confiante e confiando no grupo, no elenco, a gente vai poder voltar ao rumo das vitórias. E a gente sabe, né, Dudu, que a pressão no futebol é normal, ela existe, volta e meia na temporada. No ano passado, por exemplo, o Caxias perde um jogo para o Concórdia, aqueles 4-0, e a partir daí a equipe conseguiu a reação com o próprio Gerson na competição até a conquista do acesso. Você acha que esse é um exemplo que o grupo pode seguir para dar essa resposta ainda nesse gauchão? Com certeza, com certeza. Eu acho que tanto quanto os momentos bons, eles têm
eles têm vencimento, podemos dizer, os momentos ruins também, né? Basta acreditar. A gente tem um exemplo recente, como você falou, de um jogo ruim, um insucesso, né? Que parecia que tudo estava dando errado e a gente virou a chave e o resultado todo mundo sabe. Então, eu acho que é isso. É um ótimo exemplo a se falar, né? A gente que tem um grupo remanescente do ano passado traz isso no vestiário, a prova disso, a gente tem um exemplo, então é isso. Focar nesses momentos, né? Trazer a lembrança desses momentos bons para a gente poder reverter essa situação. Como eu digo e disse para meus colegas, a pressão é um privilégio. É uma frase que eu levo, porque é um privilégio para poucos. Viver sob pressão é uma carreira, né? Uma profissão que a gente escolheu, que a gente vive sob pressão, então a gente tem que saber lidar com isso. E nada melhor do que voltar ao rumo das vitórias nessa partida para, no jogo que vem, ter o estágio com a nossa torcida nos apoiando e a gente voltar para onde o Caxias tem que voltar, que é lá em cima na tabela.